Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha como esse mundo é pequeno. Foi só nisso que eu consegui pensar quando reencontrei o Lucas, por acaso, ali no centro. Meu Deus, 3 anos e meio sem vê-lo. E de repente, estávamos ali de novo. O sinal estava aberto para os carros. Eu estava na Rua 15, esperando para atravessar a Doutor Muricy. Ele estava lá do outro lado, esperando para atravessar também. Eu indo, ele voltando. E adivinha? Acabamos topando um no outro. Eu, na verdade, já o tinha visto. Já ele, acho que só me viu quando a gente se aproximou um do outro. Pediu desculpas, até porque esbarrou em mim. Mas quando viu que era eu, me olhou com aquela cara de surpresa. Nani? Não acredito. Quem não acreditava era eu. Pensei que a gente não ia se encontrar nunca mais. Acabamos ficando ali, conversando um pouco. Imagine, 2 anos e meio. Eu contando algumas coisas, ele me falando do que tinha feito da vida, naqueles 2 anos e meio que estávamos separados. E confesso que, sabe, eu tinha gostado muito dele no passado. Então, senti aquela coisa assim que a gente sente quando revê uma pessoa de quem já se gostou muito. Eu tinha acabado de sair do serviço. Estava indo para o ponto, pegar o ônibus e ir para casa. Mas ele me convenceu a irmos a algum lugar tomar um refrigerante e, como ele mesmo falou, botar o assunto em dia. Confesso, repito, que me senti, sabe, tão mexida. A gente, quando gosta de uma pessoa, mesmo que depois passe tempo sem vê-la, quando reencontra, é assim. Sabe, dá aquele choque. Era algo que eu não estava esperando. A gente tinha se conhecido quando trabalhávamos na mesma empresa. Ele já trabalhava lá quando eu fui admitida. E desde o começo, despertou uma coisa em mim que eu não consigo nem explicar, porque foi assim, imediata. Como éramos do mesmo setor, estávamos sempre em contato. E no fim acabamos nos envolvendo. Na época foi uma paixão fulminante que me dominou por completo. Nosso romance durou 2 anos e 4 meses, para ser bem exata. E posso dizer sem medo de errar que foi o melhor período da minha vida. Na época, eu estava separada e morava sozinha. Não tinha filhos. E ele acabou indo morar comigo depois de algum tempo de relacionamento. E olha, a gente foi tão feliz. Havia tanta cumplicidade entre nós. Até porque estávamos praticamente o tempo todo juntos. Desde a hora de levantar-nos da cama até o momento de dormir. E quem sabe, sei lá, possa até ter sido isso o que acabou desgastando um pouco a nossa parceria. Porque o casal, sei lá, muita gente já me falou isso, precisa de um espaço de respirar. Cada um precisa de um tempo só para si. É preciso ficar distante da pessoa amada, pelo menos, sabe, mesmo que seja algumas horas, para poder sentir aquela saudade gostosa, aquela vontade de ver o outro, aquela falta. Talvez tenha sido isso. Com a gente, isso não acontecia. Porque além de morarmos juntos, ainda trabalhávamos na mesma firma, no mesmo setor, praticamente um do lado do outro o dia todo. Eu o amava muito. Não queria jamais que o nosso relacionamento tivesse se acabado. Só que quem acabou se cansando de tudo foi ele. Aliás, eu já não trabalhava mais naquela empresa quando ele resolveu terminar e deixar o meu apartamento. Eu fui pega de surpresa, na verdade, porque não esperava. E só eu sei o quanto sofri, porque gostava dele de verdade. Tentei um monte, uma reconciliação. Até que no fim, descobri que ele só tinha me deixado porque estava, já nessa época, apaixonado por outra mulher. Detalhe, essa outra
também trabalhava com a gente. Imagine o quanto eu sofri depois disso. Mas, enfim, agora tudo era passado. Minha vida agora estava bem diferente. Quer dizer, eu continuava sozinha, mas estava muito tranquila, sossegada, vivendo uma vida boa. Não podia reclamar. Mesmo assim, não nego que senti aquele baque quando o reencontrei ali na travessa da Rua 15. Acabamos indo até uma lanchonete ali mesmo naquela rua para conversar, botar o papo em dia, como ele falou. Pegamos uma mesinha ali fora, ele pediu um refrigerante e ficamos ali conversando. Fez um monte de perguntas a meu respeito, inclusive se eu estava com alguém. E quando falei que não, ele fez uma cara de surpresa. Sério? Poxa, eu pensei que você... Bom, de qualquer maneira somos dois. Eu também tô sozinho. Tá sozinho? Mas é aquela moça com quem você começou a sair, a Celinha? Então, a gente não tá mais junto. Faz 4 meses que nos separamos. Ele falou aquilo e eu senti pela cara dele que aquele assunto o incomodava. Por isso, tratei de falar de outra coisa. Para minha surpresa, ele me contou que continuava trabalhando na mesma empresa onde a gente tinha se conhecido. Enfim, conversamos mais um pouco, até que no fim, quando falei que precisava ir embora, ele perguntou se eu ainda morava no mesmo lugar. Falei que sim. E ele então fez uma cara, sabe, e me ofereceu carona. Juro, apesar de tudo que já tinha acontecido entre nós, de termos inclusive morado juntos durante algum tempo, não imaginei que fosse acabar rolando um flashback. Assim que chegou diante do conjunto, eu perguntei se ele não queria entrar um pouco, tomar um café, e ele não se fez de rogado. Topou na mesma hora. E, só para resumir, assim que entramos em casa, alguma coisa mudou. Assim no ar, logo rolou um beijo, e do beijo até irmos lá pro meu quarto, foi apenas uma questão de tempo. Quando entramos no apartamento, eu ainda não tinha certeza de que alguma coisa semelhante aconteceria. Mas depois, quando ele começou a me olhar de um jeito assim provocativo e se aproximou, eu senti que ia rolar alguma coisa. E não deu outra. Na verdade, a gente fez amor e ele passou a noite toda ali comigo. Inclusive, tomamos café da manhã juntos e depois fomos trabalhar. Ele me deixou no centro e nos despedimos com um beijo na boca. Olha, eu estava nas nuvens. Ah, meu Deus, porque foi bom demais. Sabe aquela coisa que você não espera, mas quando acontece, você chega a se dizer para si mesma: meu Deus, como eu estava precisando disso. Tanto que passei o dia todo com o pensamento longe, recordando, pensando em tudo o que tinha acontecido. Eu desconto que eu podia imaginar, 3 anos e meio depois, que fôssemos acabar ficando juntos de novo, que ele fosse passar uma noite todinha comigo. Na verdade, esse nosso reencontro só serviu para uma coisa: reacender aquela chama que eu pensava até que estivesse extinta. Fazer aquela paixão renascer aqui dentro de mim. Porque depois desse dia, eu simplesmente não consegui mais tirá-lo do pensamento. Senti tanto a sua falta, fiquei com tanta saudade dele, já naquele mesmo dia. Assim que cheguei em casa, mandei uma mensagem: oi, Lucas, tudo bom? Como que foi o seu dia? Ele demorou um pouco para responder, mas depois falou que tinha sido um dia normal. Já eu falei que tinha passado o dia todo suspirando, ainda sem acreditar que a gente tinha feito amor depois de tanto tempo. E ainda
Acabei acrescentando: quando você quiser, pode voltar aqui de novo, viu? Eu vou adorar. Aliás, o que você acha de vir jantar aqui em casa amanhã? Ele respondeu que ia ver e depois me avisaria, mas que achava uma boa. Olha, eu fiquei numa expectativa tão grande, naquela ansiedade de apaixonada que não vê a hora de ver o seu amado. Aliás, tomada por aquela saudade, eu fui procurar umas fotos antigas no computador, dos tempos em que a gente namorava. E acabei encontrando um monte. Fiquei ali olhando foto por foto, viajando no tempo, me consumindo de tanta saudade. Para resumir, ele acabou vindo jantar comigo no sábado, como a gente tinha pré-combinado. Fez o seu prato preferido e no fim, mais uma vez, passamos toda a noite juntos. Mais uma vez me senti no céu. Aliás, também almoçamos juntos no domingo. Eram 3 da tarde quando ele se despediu para ir embora. Depois que ele se foi, eu me senti tão sozinha. Me bateu aquele vazio. Senti demais a sua falta. A saudade tomou conta de mim. É como eu já falei, tudo que eu sentia lá no passado parece que tinha voltado com força total, ou quem sabe ainda mais forte. No fundo, eu acho que nunca o tinha esquecido. O sentimento estava apenas adormecido, só esperando o momento de despertar outra vez. Durante a semana seguinte, a gente não se viu. Apenas nos falamos por telefone, por mensagem, até que no sábado ele topou ir me ver de novo ali no meu apartamento. E nesse dia, depois que fizemos amor, eu tirei coragem, sei lá de onde, e falei aquilo que estava trancado na minha garganta, que eu já queria falar há muito tempo. Se eu te disser uma coisa, você jura que não vai ficar assustado? Ele não respondeu, só ficou assim, olhando para mim, e só depois falou: não, quer dizer, acho que não. O que é? É que eu descobri que nunca te esqueci de verdade. Você acredita? A gente ficou tanto longe junto, tanto tempo junto e depois tanto tempo sem se ver. Mas sabe aquele dia quando a gente se reencontrou? Parece que não nos víamos há uma semana, 2. Eu ainda sinto a mesma coisa que sentia. Lembra de quando você morava aqui comigo? O sentimento é exatamente igual, talvez até mais forte. De modo que, se você quiser, as portas do meu apartamento estão abertas. Você volta no dia que você quiser. Aliás, já pode ficar de hoje para diante. Já pode ficar aqui comigo hoje, para sempre. Se for da sua vontade, é claro. Ele não fez nenhum comentário. Ficou apenas me olhando daquele modo com uma certa preocupação no olhar. E isso, confesso, me deixou meio frustrada. Mais do que isso, insegura. Eu queria tanto que ele dissesse que também tinha pensado nisso. Que também tinha passado pela sua cabeça voltar a morar comigo. Que também tinha sentido saudade durante todo aquele tempo que estivemos separados. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. O que aconteceu, na verdade, foi algo que eu não estava esperando. Ele levantou da cama e começou a se vestir. E começou a falar que dessa vez não iria poder dormir ali comigo. Precisava ir embora. Se vestiu, me deu um beijo na testa, se despediu e se foi. Nem fez questão de esperar que eu levantasse e fosse levá-lo até a porta, como a gente sempre fazia. Sabe, só isso foi assim um balde de água gelada no meu entusiasmo. Deu para sentir que a vibe não era a mesma.
O que me fez dormir aquela noite com o coração tão apertado, tão triste, pensando tanta coisa ruim, a reação dele, quando eu falei aquelas coisas, me deixou insegura demais. Juro que até me arrependi de ter falado. No dia seguinte, a gente não conversou. Quer dizer, mandei uma mensagem de boa tarde, mas ficou só na mensagem que eu mandei. E durante a semana seguinte, senti um certo afastamento dele em relação a mim. Tanto que o convidei para ir ali em casa, e para minha tristeza, ele falou que dessa vez não ia poder. Tinha um compromisso. Me deu uma desculpa. Será que tinha mesmo algum compromisso? Ou será que era só... Olha, foi só na semana seguinte que voltamos a nos ver. No entanto, quando toquei naquele assunto, eu acho que nem devia ter tocado, mas enfim. Ele me disse uma coisa que fez o meu mundo ruir. Olha, Nani, vou ser bem sincero com você. Apesar da gente ter se reaproximado, eu não queria te dar uma falsa esperança. Você entende? Então, talvez você ache até meio grosseiro eu falar assim, mas é que certas coisas, se a gente não falar claro, não existe nenhuma chance da gente reatar, de eu voltar a morar aqui com você nesse apartamento. Nossa, Lucas, não precisava falar assim, né? Tão direto. Eu te disse que ia ser sincero. Você me desculpe, mas você me conhece. Você sabe que esse é o meu jeito. E depois tem isso que eu já te falei. Tem coisa que se a gente não falar claro, a outra pessoa começa a criar esperança, a imaginar situações. Você entende? Ele viu que eu fiquei desanimada. Ele viu que eu fiquei triste, desapontada, decepcionada. Aí me fez assim um carinho e perguntou: tá tudo bem assim pra você? Se a gente continuar levando desse jeito, sem compromisso e sem cobrança? Seja sincera. Meu Deus, o que eu ia dizer? Que não estava tudo bem? O que eu realmente queria era que tudo voltasse a ser como antes. Que ele voltasse a morar comigo ali, no meu apartamento. Que retomássemos o nosso relacionamento de onde tínhamos parado. Mas ele não queria. Mais claro do que tinha falado, impossível. Aliás, a verdade é que eu queria muito mais do que isso. Queria ter um filho dele, formar uma família. Até porque eu já não era mais nenhuma mocinha, já estava com 36 anos. Sem alternativa, no entanto, foi aceitando as suas condições, nos vendo quando era possível, sem compromisso, sem cobrança. Até que tempos depois, acabei descobrindo uma coisa que me deixou ainda mais triste do que eu já estava. Ele ainda gostava daquela Celinha, a tal mulher com quem tinha convivido antes da gente se reencontrar. Pior, ainda corria atrás dela. Ainda se humilhava do jeito que eu me humilhava para ele. Ainda não tinha desistido de retomar o relacionamento com ela. E sabe como eu descobri? Uma noite depois que fizemos amor, ele pegou no sono e chegaram algumas mensagens no celular dele. E o seu aparelho era daqueles assim de biometria. E eu acabei fazendo uma coisa condenável até, que talvez não devesse ter feito, mas de que não me arrependo. Peguei o seu dedo com todo cuidado para que ele não acordasse e desbloqueei o seu celular. Fucei naquele aparelho de cabo a rabo. Li todas as mensagens que ele trocava com a tal de Celinha, a sua ex. E olha, tinha mensagem que ele tinha enviado para ela naquela mesma noite, antes de irmos para a cama. Eu fazendo janta para nós dois
E ele mandando mensagens para esse, dizendo que estava com saudade, que queria estar com ela naquela hora. Imagine como me senti. Tinha inclusive um monte de coisas antigas, mensagens que ele tinha mandado na semana anterior, por exemplo. Numa delas, ele dizia que ainda amava, que seria capaz de tudo para ela aceitá-lo de volta. Olha, eu me senti um lixo. Enquanto eu me declarava, dizia que o queria de volta para mim, ele se humilhava com a outra. Então era por isso que ele não queria ter um compromisso sério comigo. Andava gostando da outra. Ainda tinha esperança de ela aceitá-lo de volta. Sabe, desde o começo, só o que eu fui para ele foi uma muleta. Alguém que ele procurava quando queria transar, quando queria consolo, quando queria alívio para sua solidão. Pobre de mim. Jamais poderia imaginar que aquilo estivesse acontecendo, até porque eu não sabia que ele ainda a procurava. Até porque, é claro, né? Ele também não ia confessar para mim, mas procurava. Procurava como um cachorrinho abandonado e agia com ela do mesmo jeito que eu agia com ele. Tentava alguma coisa melhor, satisfazer o corpo e o coração, mas não conseguia, porque ela não o queria de volta. Isso ficou muito claro. Mas quem sou eu para condená-lo, se eu fazia com ele exatamente aquilo que ele fazia com a outra? Deixei o celular ali onde estava, levantei, fui até o banheiro, me olhei no espelho e não consegui segurar as lágrimas. Repito, me senti um lixo. O que eu devia ter feito era ter acordado Lucas, pedido que ele fosse embora e que nunca mais voltasse. Porque eu não queria servir de muleta para ninguém, de estepe. Ele que fosse correr atrás daquela outra, que fosse lá rastejar, se humilhar. Mas quem disse que eu consegui fazer isso? Depois que voltei para o quarto, fiquei olhando para ele enquanto ele dormia, aí me deu aquele aperto na garganta. E mais uma vez eu chorei. Do mesmo modo que continuo chorando até hoje. Não tive forças para mandá-lo embora, nem da minha casa, nem da minha vida. Como também não tive sequer coragem de conversar com ele sobre as mensagens que vi no seu celular. Simplesmente fiz de conta que tudo estava bem, que nada tinha acontecido. E como a outra não aceitou de volta, ele continua aqui comigo. Vem me ver quando quer, quando tem vontade, quando bate a solidão, a carência, quando quer transar. Depois vai embora e me deixa aqui, completamente sozinha. Tem horas que eu penso que é melhor assim do que nada. Só que onde que eu vou parar desse jeito? Que futuro que eu espero ao lado de um homem que não quer nada sério comigo? Ele mesmo deixou isso bem claro. Já eu amo demais, embora tenha consciência de que estou apenas perdendo meu tempo, desperdiçando sentimento e emoção por alguém que cedo ou tarde vai partir, e dessa vez para valer. De alguém que de repente vai dizer adeus para cuidar da própria vida e me deixar aqui do jeito que estou, sozinha, perdida nessa solidão, com esse amor não correspondido entalado na garganta, afogada num mar de tristeza que não tem tamanho, um mar de tristeza em que infelizmente se tornou a minha vida.